Aí, você já se perguntou como as coisas existem dentro do universo? Por que você está vivo de fato agora? Todos esses átomos, né, esses 7 octilhões de átomos que compõem o corpo humano, como que eles estão se mantendo dentro de você agora? Bom, se você está vivo e se o universo está vivo, é porque existe 4 forças fundamentais, que é o que eu vou passar aqui nesse vídeo agora para vocês. Pessoal, acompanhe esse vídeo porque ele é muito bacana e vai tirar a dúvida de muitas pessoas, tá bom? Bora lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tá, do YouTube Professor Esperandil, e a nossa página de Conhecimento da Verdade, a nossa página ali do Facebook, né, de divulgação científica, tá, e de estudos, que é muito bacana, né? Pessoal, bom, se você já se fez essa pergunta, como que as coisas existem dentro do universo, como que ele mantém essa ordenação entre partículas, né, entre átomos, para criar uma estrela, para criar uma galáxia, esse vai ser um vídeo, então, esclarecedor para você. Porque nós vamos falar exatamente de 4 forças fundamentais, que é a força nuclear, que abrange ali a força forte e a força fraca, né? Então nós temos a força forte e a força fraca, óbvio, né? Os físicos não têm criatividade para dar nome para as coisas, né? Então, a força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Nessa ordem, tá? Não que seja uma mais importante que a outra, mas são mais fortes. Então a primeira mais forte é a força forte, né? A segunda mais forte é a força fraca, a terceira é a eletromagnética e a quarta a força gravitacional. E sem essas forças fundamentais, nada, absolutamente nada, desde uma galáxia, um planeta, uma estrela ou uma partícula de átomo existiria dentro do universo. Exatamente isso que você ouviu, tá? Então, a força forte e a força fraca se encaixam ali na força nuclear, nós temos a força eletromagnética, a força gravitacional. Então, seria praticamente a Santíssima Trindade que mantém o universo vivo, que dá o sopro divino para que esse universo esteja vivo, funcionando, né? Bom, então vamos começar pela força gravitacional, que é a mais fraca, e aí a gente vai subindo, tá bom? Bom, a força gravitacional, pessoal, é fundamental para que você esteja vivo. E por quê? É ela que está te mantendo agora sentadinho aí, assistindo esse vídeo, ou de pé, se você está em pé, sobre o planeta Terra, tá? Isso, o planeta Terra mantém ali a Lua ao lado dele, né? O sistema solar, ou seja, o Sol, né, a massa do Sol elevada a 30 é tão grande que mantém os outros planetas ali em volta dele, tá? O sistema solar dentro da galáxia, né, ali no núcleo da galáxia você tem 80% de todas as estrelas da galáxia ali no núcleo, ou seja, matéria atrai matéria. Vocês já devem ter ouvido falar isso em alguma vez na sua vida, né? Ou seja, você tem tanta massa, tanta matéria no núcleo ali da galáxia que ela está atraindo tudo, né? A nossa galáxia é a espiral, então ela atrai tudo ali em volta dela. Tá? Então a força gravitacional é a primeira força fundamental para que você exista, tá? Porque sem ela você estaria agora flutuando, né, sobre o espaço, tá bom? Então você tem uma série de fatores que a gravidade proporciona para que você esteja vivo hoje, tá? E que para tudo no universo mantenha a sua ordem. Bom, eu vou mostrar para vocês uma fórmula simples, tá, que mostra como funciona a força gravitacional usando o meu peso, tá, de 80 quilos. Né? Você fala, pô, você é gordo, hein? Cara, tô pesando aí 80 quilos, 81 quilos, tá? Mas você pode fazer o teste com você. Bom, a fórmula da gravidade, pessoal, tá, é força da gravidade, que é igual a gravidade, vezes emão, vezes eminho, dividido por r ao quadrado. Eu já fiz isso em um outro vídeo meu, também vou deixar linkado aqui, que é como seria o fim do universo. Algumas pessoas me perguntaram, o que é vezes emão vezes eminho? Isso significa massa, tá? Então, olha só que bacana, eu vou colocar aqui para vocês verem. Pessoal, e só lembrando, tá? A força gravitacional, você consegue perceber ela porque ela rege o mundo do macro, né? Então, estrelas, planetas, galáxias, então você sabe que ela existe, além dos cálculos exatos, né? Você também sabe que ela existe, porque você consegue observar isso
né, no mundo astronômico, tá? Agora, as outras forças, vocês vão ver que ela vai caindo cada vez mais e você vai diminuindo. Então, a força eletromagnética, né, entre átomos, e depois a força nuclear, que é no núcleo de um átomo. Então, você vê que, né, ele vai diminuindo essa força cada vez até chegar no núcleo de um átomo, que é um subatômico, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Olha só, vou colocar aqui a fórmula para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, como eu disse, você tem o Fg, que é a força da gravidade, tá? Que é igual, olha só, a gravidade vezes Emão, que seria a massa da Terra, vezes Eminho, que é a minha massa, tá bom? Dividido por R ao quadrado, o R seria o raio, tá bom? Ou a distância, né, do raio da Terra, tá? Então, olha só, o G, que é o centro de gravidade, ele é igual, pessoal, a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, ok? Nós temos a massa da Terra, que é 6 vezes 10 elevado a 24 quilos. Nós temos a massa da pessoa, no caso eu, tá? 80 quilos, né? E você tem o raio da Terra, que é de 6.400 quilômetros, ou já convertido aqui para 6,4 vezes 10 elevado a 6, tudo isso ao quadrado, tá bom? Esses números, pessoal, então, é importante para que você, primeiro, veja que de fato existe a força da gravidade, e segundo, tá, para você fazer esse cálculo, para você saber qual que é a força da gravidade que está te puxando agora exatamente, né, sentado aí assistindo esse vídeo, tá? Então, como que vai ficar isso daqui? Olha só, fica então, força da gravidade, tá? Que vai ser igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, ou seja, a constante, tá, de gravitação, vezes 6 vezes 10 elevado a 24. O que que é isso daqui? É a massa da Terra. E perceba uma coisa só, isso está elevado a 24, pessoal. Isso vai dar pra gente um valor astronômico, né? O Sol, por exemplo, é elevado a 30. Tá? Ou seja, isso mostra pra gente que quanto maior a massa, né, quanto maior é o objeto, maior vai ser a força gravitacional sobre esse objeto. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver, uma tampinha, né? Eu tenho uma tampinha aqui, ó. Uma tampinha, a força gravitacional exercida sobre ela é muito pequena, comparado a um corpo, comparado a um helicóptero, uma casa, né? Ou a força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. Tá? Então, quanto maior é o objeto, maior é a força de gravidade desse objeto que vai atrair. Tá? Então o Sol elevado a 30 vai ser muito maior do que a Terra, por exemplo, que é elevado a 24. E por isso ela acaba atraindo a Lua, né? E vice-versa. Tá? Então isso vai ser diretamente proporcional, tá bom? E aí nós temos então vezes 80 quilos, né? Que é o meu peso, tá bom? Tudo isso aqui dividido por 6,4 vezes 10 elevado a sexta, né? Tudo isso sobre ao quadrado aí, tá? Tudo ao quadrado. E aí, então, pessoal, quando você faz o cálculo de tudo isso, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 10. Ou seja, o que que é esse 10? Vai dar aproximadamente 10. O que que é esse 10? É a gravidade na superfície da Terra. Você já deve ter ouvido falar que a gravidade na superfície da Terra é igual a 10. Tá? Para ser mais exato, pessoal, se vocês procurarem no Google, ele vai dar exatamente 9,807 metros por segundo, tá? Então, é equivalente aí a 10, né? É a gravidade na superfície, tá? E se você fizer, então, esse 10, tá, vezes o 80, né, que seria o meu peso ali, os 80 quilos, isso vai dar pra gente 800 newtons, tá? E a conversão de 800 newtons, né, para quilos, tá em torno de 81 quilos. Então, a força que eu da gravidade, né, que está sendo exercida aqui, tá, sobre mim, é esses 800 newtons, que é o mesmo que 80 quilos. Então, resumidamente, a força gravitacional é a interação entre massas, tá? Ou seja, entre corpos grandes, como eu falei para vocês, mesmo que seja pequeno, mas se for pequeno, né, isso vai ser irrelevante, tá? Comparado a um corpo grande, uma casa, né? Um planeta, uma estrela e tudo mais, tá? Então, força gravitacional é a interação entre massas. Agora a gente vai para a segunda força fundamental, que é a força eletromagnética. Ou seja, a interação entre cargas elétricas, tá? A gravitacional é a interação entre massa e a força eletromagnética é a interação entre cargas elétricas, ou seja, átomos. Então a gente sai desse mundo da macro, como eu falei para vocês, de planetas, estrelas e galáxias, e a gente vai para o mundo da micro, tá? Ou seja, das partículas de átomo, né? Que vai ser mantida então por essa força eletromagnética. Lembra que eu falei para vocês? Naquele vídeo meu da segunda lei de Newton, né? Que a força é igual, tá? A massa vezes a aceleração e tudo mais. Quando essa aceleração da morte do universo, que eu já deixei linkado aqui, né? Quando essa aceleração é grande e vence as quatro forças fundamentais, por exemplo, né, a eletromagnética, os átomos deixam de existir porque você não consegue manter
né, por exemplo, o elétron ali na eletrosfera, né? Então você acaba perdendo também esse átomo, né? Então, basicamente, pessoal, força eletromagnética é a atração ou a repulsão de tudo o que houver carga elétrica, ou seja, praticamente tudo que existe no universo, que é feito de átomos, né? Então, olha só, você já deve ter visto isso, né? Desde lá do seu ensino médio, né? Até os dias atuais, que os iguais, né? Se repelem, os opostos se atraem, né? Você já deve ter visto isso daí. Então, basicamente, a força eletromagnética vai ser responsável por isso. Então, se você tem duas partículas ali, tá? De átomos, né? Com cargas positivas, elas vão se repelir. Então, é a interação, né, entre átomos, tá? Porque ali entre os átomos você tem uma interação iônica ocorrendo entre eles, tá? E óbvio, pessoal, tem que ser entre os átomos, tá? Ou seja, ó, tem um átomo aqui, outro átomo aqui, ó. Tem que ser isso daqui, tá? Por quê? Porque se for no núcleo do átomo, aí a gente já entra na outra força fundamental, que é a força nuclear, né? Porque núcleo nuclear, tá bom? Óbvio, né? Então, tem que ser entre esses átomos, né? Para manter esses átomos aí unidos juntos, tá? Ou seja, é qualquer força que não seja essa força gravitacional nem nuclear. Então, o que vai manter, né? Ou vai atrair ou repelir esses corpos é a força eletromagnética, tá bom? E aí, pessoal, se perguntam se tem alguma fórmula também, tá? Para força eletromagnética? Tem. Tá? A fórmula é essa daqui, ó. K sobre D ao quadrado, tá? O K é a constante de Coulomb, né? Se vocês quiserem procurar aí o que é isso, tá? É a atração, né? Ou repulsão. Então, essa constante, que seria o K, tá? Vai ser a atração ou repulsão dessas partículas, né? Como eu já comentei com vocês, tá? Iguais se repelem, opostos se atraem, né? E o D significa, tá? Que ela vai variar com a distância. E ó, perceba que tá ao quadrado, ou seja, a distância dobra, então ela vai acabar enfraquecendo. Então, quanto mais essa distância dobra, né, mais fraco vai ficando essa força eletromagnética, ou seja, ela vai perdendo, então, a sua força, né? Ok, pessoal, então força eletromagnética fundamental para a interação entre átomos, tá bom? Então, sem força eletromagnética também, os seus átomos ficam desestruturados, né? Não tem elétrons, não tem átomos, então vai ficar uma zorra total, né? Agora, pessoal, vamos para a última força, tá? Que é a força nuclear, que vai englobar as duas forças, que é a força fraca e a força forte, tá? Eu vou começar falando pela força forte. Ela é fundamental para manter, tá, o núcleo unido. Como assim? Bom, acabamos de ver que a força eletromagnética, ela repele os que forem iguais, certo? Ok, beleza. Aí você deve estar se perguntando assim, bom, então não era para o núcleo desse átomo estar se repelindo, por quê? Porque você tem prótons, que são iguais, cargas iguais, e você tem nêutrons, que basicamente ele é neutro, então ele não tem força nenhuma de atração, né? Então, não era para ele estar se separando? Bom, se você soubesse apenas a lei, né, ou a força fundamental da eletromagnética, você deve estar pensando, sim, era para ele se separar. Mas é aí que entra o X da questão, ou seja, essa nova força, que é a força nuclear forte, né? Essa força forte, ela vai ser criada por partículas elementares. Eu vou fazer um vídeo só explicando o que são partículas elementares, mas já adianto antemão para vocês, né? São aquelas partículas, tá, que não dependem de outras para existir. Então, o próton e o nêutron, quando você divide essas partículas, você acha dentro delas partículas elementares, ou seja, quarks, né, bósons, tá, ou leptons, que são, né, as três ali tipos de partículas fundamentais. Então, o que existe dentro dessas partículas de prótons e nêutrons são as partículas fundamentais. Por exemplo, os quarks, 2 quarks up e 1 quark down. Então, né, junto com os gluons, né? Então, quando eles se juntam ali dentro, no núcleo, né, dessas partículas, tá, isso cria um campo nuclear forte que vai manter a ordenação entre essas partículas para que elas não se separem. Porque, como vocês viram aqui, pela lei da eletromagnética, o próton deveria se separar, porque são partículas positivas, né? Então deveriam se separar. Então o que vai manter isso junto, para que eles não se separem e para que você tenha uma partícula de átomo existente, são essas partículas elementares, ou seja, que criam o campo nuclear forte, que vai manter então a ordenação entre essas partículas maiores, no caso o próton e o nêutron. Então elas são fundamentais. E óbvio, só existe então por causa desse campo forte que existe. Ou seja, o campo tá forte, ele humilha o campo eletromagnético. Então, no campo forte, tá?
tudo vai ser atraído, né? Não tem essa questão do eletromagnetismo, tá, de se repelir. Não, ali vai ser tudo atraído. Então, positivo com positivo, atrai. Positivo com negativo, atrai. Negativo com negativo, atrai. Ou seja, ele atrai tudo, tá, pessoal? Porque lembre-se, o que repele é o eletromagnético, né? E não o nuclear. O nuclear, ele vai atrair basicamente tudo. Um exemplo, para ficar mais claro isso daqui. Tem aqui duas partículas de átomos na minha mão, tá? Eles têm uma dimensão de 10 femtômetros, né? Ou seja, é muito pequeno. Então, a força tá forte, ela vai atuar nesses níveis muito pequenos, tá? Não adianta você querer juntar dois braços e achar que eles vão grudar, porque não vão, né? Porque aqui é feito de átomos, seria a força eletromagnética, né? Que não deixa o braço atravessar um no outro, por exemplo, tá? Mas se tratando no mundo do micro, né? A gente tá falando da dimensão, né, da espessura de um átomo, tá? Que é 10 femtômetros, é muito pequeno. Então, a força nuclear, ela vai atuar nesse nível, né, que é o último, mais pequeno, lembra-se que eu falei das estrelas, vai diminuindo cada vez mais até chegar no campo nuclear, né? Então, tem aqui duas partículas de átomo, tá? Se eu tentar juntar, o que vai acontecer? A força eletromagnética, ela vai repelir, ou seja, ela não vai deixar eu juntar isso daqui. Mas vai chegar um momento em que a força nuclear forte, ela vai atuar, e o que vai acontecer? Isso aqui vai grudar, tá? Eles vão se juntar. Por quê? Porque a força nuclear forte, ela é mais forte do que a força eletromagnética. Mas isso eu estou falando em níveis muito pequenos, no caso da dimensão de 10 femtômetros, tá? Que é a dimensão da partícula de um átomo, por exemplo, tá? Bom, e a força nuclear fraca, né? Como o nome já diz, ela é mais fraca do que a força forte, tá? Mas não deixa de estar junto ali no campo, tá? Nuclear, né? Na força nuclear, né? Vamos dizer assim, que vai atuar, pessoal, no decaimento radioativo das partículas, ou seja, vai alterar algumas partículas, né? É o tempo, por exemplo, que elas vão deixar de existir. Eu já fiz um vídeo falando, olha só, vou deixar linkado aqui do carbono 14, né? Ou seja, um isótopo radioativo. Então, com o tempo, ele vai perdendo essa radiação, né? E vai alterando outras partículas e tudo mais, tá? Então, pessoal, basicamente, o campo nuclear fraco tem a ver com o decaimento radioativo ou alteração de uma partícula. Por exemplo, o neutrino, tá? Ele emite um bóson, tá? W positivo, né? O bóson é a partícula elementar, e isso se transforma, tá? Em um elétron. E o que isso faz, pessoal? Ele transforma um quark down, por exemplo, em quark up, ou seja, ele transforma então uma partícula de nêutron, tá? Em próton, tá bom? Ou seja, é a alteração dessas partículas, tá? Então, os fundamentais, principalmente, é o campo nuclear forte, tá? Que vai manter a ordenação para que essas partículas existam, que fiquem juntas, né? E quando você tem essas partículas juntas, você tem o átomo, e você tem um átomo, você tem um corpo, você tem uma tampinha, você tem um planeta inteiro, né? Feito de átomos, tá? Então, são partículas, são força, a força, né? Fundamental, principalmente essa força nuclear, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Essas são as 4 forças fundamentais do universo, que mantém esse universo vivo, que mantém as coisas em ordem, porque sem ela, isso aqui seria uma desordem total, tá? Você não teria partículas, não teria elétrons, não teria prótons, nêutrons, né, no caso do campo nuclear, para manter eles unidos, tá? Então, são partículas fundamentais que regem o universo e, consequentemente, você tem a vida existindo nele, tá bom? Tem você aí com a força da gravidade sentadinho, né? E você tem a força eletromagnética, tá? Você tem a força nuclear que mantém os átomos do seu corpo e tudo mais, tá bom, pessoal? Então é isso, um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, pessoal, inscreva-se no canal se você gostou desse vídeo, tá? Para que você receba novos vídeos, né? E seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos também aqui do Facebook, né? E do YouTube aqui, no nosso canal, Professor Esperandil, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? São as 4 forças fundamentais do universo. E como eu bem falei aqui no começo, né? Você pode juntar a força fraca, a força forte na força nuclear, né? Então, basicamente são 3 forças, como eu falei, a santíssima trindade do universo, né? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Fui!